Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje esse vídeo vai ser curto, ele vai ser um vídeo específico para falar sobre uma ferramenta que eu desenvolvi. Na verdade eu organizei, né, uma função que a gente tem na biblioteca PyPDF2 para fazer um trabalho de concatenação de arquivos PDF soltos. Imagina que você está fazendo um trabalho de faculdade ou na sua empresa, e aí você tem diversos arquivos PDF ali que você precisa juntá-los em um documento só para fazer uma entrega, ou fez diversas saídas em PDF de algum trabalho e precisa juntá-los como um relatório único para entregar na sua empresa. Então, esse vídeo de hoje eu vou explicar como fazer isso usando uma biblioteca que ela tem diversas funcionalidades para trabalhar com o PDF, e aí eu organizei na forma de uma função que recebe basicamente um diretório de trabalho. Nesse diretório devem estar lá os arquivos PDF de origem, e aí por si só ela verifica a existência ou não de um diretório lá chave que a gente está utilizando para gravar o resultado. Se tiver o diretório, ela usa esse diretório; se não tiver, ela cria o diretório, junta os arquivos PDFs individuais e entrega para você a saída como o arquivo PDF concatenado. Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só mudar aqui rapidinho a minha configuração para vocês verem minha tela. Pronto, então a gente aqui já está com o script aberto no Spyder. Eu vou deixar, como sempre, o link dele aqui, já está no nosso GitHub, então o código todo explicado aqui, cada um dos pedaços. A função ela é relativamente pequena, na verdade muitas dessas linhas que a gente tem aqui são as explicações que eu deixei para que você consiga estudar o código de forma mais fluida. Então aqui, o que a gente precisa como início? Como eu falei, a gente precisa ter o conjunto, claro, né, de arquivos. Então eu tenho um diretório aqui que eu tenho diversos arquivos isolados. Aqui o meu currículo da plataforma Lattes, uma capa. E aí, por exemplo, para você dividir as seções, você pode criar um arquivo em branco no Word, dar o nome dele como sendo as capas e colocar aqui no seu diretório, que ele vai fazer a junção. Se você não tiver problema com a ordem na qual os documentos vai ser lido, então pode deixar de qualquer forma. Aqui eu fiz um exemplo em que eu nomeei a ordem que eu quero que apareça cada um dos documentos. Então comecei no 00 e fui lá até o final. Isso não é obrigatório, apenas se você tem realmente essa necessidade que os seus arquivos no relatório final concatenado fiquem todos em um local só. Então vocês estão vendo aqui basicamente os nossos PDFs, alguns certificados aqui, e aí a gente não tem aqui nada mais fora isso, só os PDFs. Qual o cuidado que você tem que ter? Deixa no diretório de trabalho que vai ser a leitura apenas os arquivos PDFs, porque a forma como eu usei as funções, ele vai ler tudo que tem ali dentro desse diretório e aí vai gerar a saída também em PDF. Então se tiver outros arquivos aqui, pode eventualmente dar algum problema. Então evita isso, deixa tudo separadinho na sua pasta que você vai trabalhar para sair o resultado correto. Então vamos aqui. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com essa biblioteca aqui, que em vários dos vídeos do canal eu já tenho explicado sobre ela. Se você tem dúvidas sobre como configurar diretórios utilizando a biblioteca OS, eu vou deixar o vídeo o link da playlist Fundamentos de Python, que explica como utilizar. Já essas duas aqui eu não havia tratado delas em nenhum dos vídeos do canal até agora. A primeira, que é a PyPDF2, que é exatamente a biblioteca principal que vai fazer o tratamento de arquivos PDF. Essa biblioteca ela consegue manipular muita coisa dentro de um PDF. Ela consegue criar arquivos, ela consegue ler arquivos já existentes, ela consegue escrever em arquivos novos, em arquivos já existentes. Então ela é bem útil, e aí a gente usou várias das funcionalidades dela para esse exercício. Aqui o PDF, eu estou chamando ela de PDF. Essa outra biblioteca, Glob, é uma biblioteca também para manipular o sistema operacional, que ela trabalha em conjunto com a biblioteca OS. A gente vai utilizá-la para fazer a leitura do nosso diretório. Aqui eu criei uma função chamada concatenar.
PDF, o concatena PDF, que vai juntar o nosso conteúdo, ela recebe apenas o caminho. Então você não precisa se preocupar em passar nome de arquivo, nada, só o caminho, e a única restrição é que no seu caminho tem apenas os PDFs. E embaixo eu criei uma função main, não precisaria ter criado, mas criei aqui só para facilitar. Você poderia chamar direto concatena, mas a main aqui ela está organizadinha já para você passar o caminho, chamar a nossa biblioteca, a nossa função concatena, e aí tudo vai funcionar de forma perfeita. Eu vou primeiro rodá-la de vez aqui para vocês visualizarem o resultado, depois eu passo cada um dos blocos da nossa função para explicar o que está sendo feito. Então vamos aqui, importamos as bibliotecas padrão, vamos criar a nossa função personalizada aqui, então está criada a função, vamos criar também agora a nossa função main, criada a função main. Agora vamos fazer o seguinte, novamente aqui, conferindo, né, o nosso conteúdo, não tem nada, aparecer agora o mágico, né, nada nessa mão, nada nessa outra, e agora vamos chamar a nossa função main. O main, ela já estava aqui, mas eu estou chamando aqui da linha de comando, na mesma rodar essa linha ou digitar por aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo, vai ficar um pouquinho ruim a visualização, mas só para vocês verem ele trabalhando aqui em tempo real. Então, deixa eu dar uma conferidinha aqui na tela do lado, se vocês vão conseguir ver tudo. Ó. Então, aqui, onde está selecionado agora, está lá o nosso comando, eu ainda não digitei. Aqui está a nossa pasta de trabalho, só para a gente conferir aqui, ó. Vejam esse caminho que eu estou passando, né? B2.Python, estudos, documentos, exercício. É o caminho que eu passei aqui na nossa função como argumento. Então, daqui a pouquinho, quando a gente for entender a função detalhada, vocês vão perceber o que está sendo feito. Então, vou dar o Enter aqui para rodar e vocês agora atentem para essa área aqui, que está piscando um pouquinho ali da minha tela, onde a gente tem o diretório. Então percebam que com a execução foi criado aqui um diretório novo chamado concatenado. Dentro do diretório novo a gente tem o nosso PDF. Vamos abri-lo aqui, conferir. A gente tem aqui, e outra coisa assim, tanto faz qual é o tamanho, né, desses PDFs isoladamente. Você tem aqui primeiro o meu currículo Lattes, que tem algumas páginas. Depois você vai ter vários arquivos, cada um com uma única página. Terminou o currículo, já colou a próxima página, que é aquele do arquivo PDF que eu deixei só como uma contracapa. Depois foi colando os certificados aqui, um após o outro. E finalizou aí, ou seja, tudo perfeitinho. 1, 2, 3, 4 arquivos até aqui, mais o currículo, então 5 arquivos juntados nesse nosso PDF, que são exatamente os 5 arquivos que estavam na nossa pasta original. E aí ele fez, como eu mostrei para vocês, na ordem aqui perfeitinha que eu deixei pelos números, tá bem? Então, esse artifício aqui, é claro, é um artifício manual de deixar os nomes aqui. Se você não tem problema com a ordem, esquece essa parte aqui, que na verdade é um pouquinho do meu toque aí de organização. Agora vamos entender as partes do nosso trabalho, né? Primeira coisa, a parte de baixo aqui, que é a mais simples, nomeei aqui uma variável com o nome caminho para receber o nosso diretório, né? Onde está lá os arquivos, mais uma vez, estou sendo chato, apenas os arquivos PDFs nesse diretório para a gente não ter problema. Depois chamei a nossa função concatena PDF, poderia ter chamado dessa forma aqui, ó, apenas o concatena, por exemplo, se eu jogo ele aqui e ele vai funcionar perfeitamente. Porém, eu dei a opção na função para você verificar se acontecer algum erro. Então, ele vai retornar, se acontecer algum erro, o conteúdo da exceção que o Python vai disparar. Então, se você rodar com o response aqui, ou qualquer nome de variável, resultado, análise, ele vai sim gerar o PDF se der tudo certo, mas se não der certo, se der qualquer probleminha,
ele vai dar para a gente aqui esse response como uma variável que vai ter lá a explicação do erro que possa ter acontecido. Eu tenho um vídeo exclusivo sobre essa questão de tratamento de erros e exceção no Python, inclusive é uma parte da sintaxe, da forma de trabalho, não só a sintaxe especificamente, mas da organização dessa função, está explicado nesse vídeo. Na verdade é um conjunto de 2 vídeos em que eu explico a análise e o tratamento de erros dentro do Python. Eu vou deixar o link para esses vídeos aí para quem quiser conferir. Então vamos aqui, chamamos a função, agora vamos ver a função principal. O que ela está fazendo? Primeira coisa, ela aponta para o diretório que a gente passou no argumento caminho. Uma vez que a gente está no diretório, ela cria uma variável chamada arquivos e chama essa função glob, que a gente importou ali em cima. Essa função glob, ela permite você fazer a análise de conteúdo de diretórios dentro do teu sistema operacional. Então, essa glob, ela vai receber aqui o glob asterisco.pdf, ou seja, ela vai buscar dentro do caminho todos os arquivos que tem essa extensão PDF. O destino aqui eu setei para onde eu quero gravar, então eu estou dizendo que eu vou criar eu vou usar uma pasta chamada concatenado, e dentro dessa pasta concatenado eu vou passar aqui o nome do meu arquivo de destino, que é o arquivo concatenado PDF. Então, essa primeira parte só a configuração inicial do nosso trabalho. Na segunda parte aqui, a gente faz a checagem se esse diretório concatenado já existe. Se ele existir, vai para frente. Caso contrário, cria-se o diretório concatenado antes de prosseguir. Então, basicamente, essa checagem aqui simples, um if else bem simplificado. Depois aí a gente vai realmente para abertura dos nossos arquivos PDF, leitura do conteúdo, geração do novo arquivo para fazer a concatenação. Então tudo isso eu encapsulei nessa lógica aqui do try except. O try é o bloco de comandos que vai ser executado exatamente para concatenar o nosso PDF, e o except exception has xc, que é esse bloquinho aqui, ele vai fazer o seguinte: se acontecer um erro, guarda esse erro numa variável exc, a abreviação de exception, retorna o conteúdo em texto dessa exceção e avisa na tela que houve um problema na tentativa de concatenação. Então, basicamente, a cláusula de exceção é uma cláusula bem simples. E a nossa cláusula principal, o nosso bloco principal aqui, que é o try, ele vai fazer, primeira coisa, a abertura dos arquivos, como está explicado aqui no nosso comentário. Ele vai criar aqui um objeto chamado PDF Writer, e dentro desse PDF Writer ele vai chamar aquela nossa biblioteca que foi carregada ali, a PDF Tool, e dentro dessa biblioteca ele vai chamar aqui essa função, essa classe PDF File Writer. Isso aqui ele está criando um objeto que permite fazer a leitura de arquivos PDF, e aqui notem que esse tipo de leitura é diferente de você fazer uma leitura, por exemplo, com Open ou with Open, que são formas diferentes de você abrir arquivos quaisquer dentro do Python. Porém, os arquivos PDF, eles são arquivos que o conteúdo dele está organizado ali como bytes e não como texto plano. Então, se você tentar apenas abrir um arquivo PDF, você vai até conseguir abrir, mas vai receber um monte de caracteres loucos ali que você não vai conseguir interpretar de maneira adequada. O que o PDF File Writer está fazendo é exatamente ler o conteúdo já fazendo parse, ou seja, fazendo a transformação de uma forma que o Python consiga entendê-los. E aqui agora, o que a gente faz na sequência? Eu criei o meu objeto de leitura, e agora eu vou utilizar esse objeto e... desculpem, eu falei uma bobagem grande aqui. Primeiro eu estou criando o objeto de escrita, na verdade. A gente vai ter dentro aqui do nosso loop o objeto de leitura. Então, a gente vai criar isso aqui para a gente conseguir gravar o nosso PDF. Ele vai conseguindo gravar página a página. Mas antes disso, a gente, claro, tem que fazer a leitura. Todo o resto da explicação está correta. Só troquei aqui os nomes. Então, o que a gente vai fazer como eu não posso ler o arquivo direto, como eu já expliquei em PDF, eu vou fazer a leitura desses arquivos de uma forma diferente, que é fornecido por essa função aqui, PDF File Reader, ou seja, a leitura dos nossos arquivos PDFs. O que ele vai fazer aqui no nosso loop? Ele vai pegar para cada um dos arquivos existentes
ele vai chamar aqui uma variável chamada pdfdoc. Dentro dessa pdfdoc, ele vai passar aqui a função open, que eu já comentei rapidinho aqui, a função de abrir arquivos. Vai abrir aquele arquivo específico na forma de leitura de bytes, que é essa forma RB. Você poderia ter aqui, se eu fizesse, por exemplo, o R, ele iria tentar fazer a leitura de texto. Então, deixem isso aqui como RB, porque ele vai fazer a leitura de bytes. Essa leitura de bytes é necessária porque o que o PDF Reader vai fazer aqui, ó, é chamar esse pdfdoc, ou seja, os bytes lidos pela função open, e passar para o PDF Reader. Então, ele gerou aqui a leitura daquele arquivo especificamente. Agora, com o arquivo aberto, o conteúdo dele lido pelo nosso interpretador aqui, que é o PDF Reader, agora a gente vai pegar e passar as páginas desse documento. Então, ele vai lá para cada uma das páginas do nosso PDF, ele vai pegando aquela página, que é o que a gente vai fazer aqui, ó, PDF Reader, ou seja, eu peguei esse objeto aqui, ele recebeu o conteúdo de forma organizada que o Python consiga interpretar. Na sequência, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar um objeto página que vai armazenando a cada iteração desse loop interno uma das páginas do meu arquivo PDF. Então ele pegou lá o PDF Reader, que tem o conteúdo completo do arquivo, e ele veio aqui e usou esse método chamado getPage. O getPage, ele pega uma página, é muito óbvio pelo nome em inglês aí, para quem conhece vai achar que eu estou sendo muito óbvio, mas a lógica que ele está indo por trás. PDF Reader, o documento inteiro. GetPage, pega a página, e aí ele vai pegando a página de cada uma das iterações, ou seja, da primeira página até a última página. Com essa página carregada, jogou para a memória nessa variável chamada página. Agora ele pega o nosso objeto lá de cima, que eu expliquei, que é o PDF Writer. Esse objeto ele está fora dos loops porque exatamente eu quero concatenar. Então eu criei ele por fora e ele ficou ali guardadinho esperando o meu trabalho. Desci um nível, li cada um dos arquivos. Desci mais um nível, para cada arquivo li cada uma das páginas. À medida que eu li as páginas, eu vou adicionando. Vejam como é simples. Add page, ou seja, basicamente ele está adicionando a página que eu acabei de carregar. Adicionou aquela página, acabou esse loop aqui. E aí ele vai seguindo tanto o loop interno quanto o loop externo. Esse loop aqui ele vai ser concluído quando chegar na última página do último arquivo. Chegou à última página do último arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, PDF resultado é igual ao open destino AB. Open destino AB, o que ele está fazendo? Ele está, desculpe, eu até falei uma inverdade aqui, novamente. Essa parte aqui ele está sendo feito dentro desse loop de fora, porque ele vai fazendo a leitura, adicionando as páginas, e aí ele abre o arquivo de destino no modo A, que é de adicionar ou anexar. Então, ele, se já tiver páginas, ou seja, no loop inicial ele vai criar o arquivo. Na segunda rodada do loop ele vai adicionando. Então, ele pegou aqui, abriu o nosso arquivo nesse modo AB. E aqui ele vai usar o PDF Writer, que já tem algum conteúdo ali que foi sendo adicionado aqui, ó, de cada página, e vai adicionar ao nosso PDF de resultado. Então, fez isso, à medida que ele terminou todos os loops aqui, ou seja, foi do primeiro arquivo ao último, para cada arquivo, da primeira página à última, pegando a página, guardando a página no PDF Writer, depois anexando a página no nosso arquivo de resultado, terminou aquilo ali, ele fecha o PDF originalmente aberto, cada um dos PDFs, depois ele fecha o nosso PDF de resultado. E aí, com isso, com essas linhas aqui, ele foi iterando todo o conteúdo e gravando. Quando a gente faz isso aqui, só o fato de abrir o arquivo, ele já fez aqui a abertura inicial. Se aquele arquivo não existe, ele cria. À medida que ele criou aquele arquivo, quando a gente finaliza isso aqui, ó, com o PDF Close e o PDF resultado Close, a gente não tem um comando de salvar. Na verdade, ele está anexando. Se eu não concluir a minha etapa aqui, eu posso gerar uma inconsistência nos dados. Mas uma vez que eu fiz o close aqui, tudo que eu realizei nas etapas anteriores, o Python faz o tratamento de contexto aqui,
fecha o arquivo já com o conteúdo dele salvo. E aí com isso a gente tem o resultado que vimos no início do vídeo, em que foi feita a leitura de todo o nosso conteúdo e foi feita aqui a criação de uma pasta, depois o armazenamento do resultado naquela pasta. Vamos apagar aqui e fazer tudo de novo. Então tudo salvo. A gente aqui agora pode chamar aqui a nossa função main. Dessa vez eu vou chamar a partir daqui. Deixa eu só apagar isso que está na tela. Vou chamar a partir daqui para vocês perceberem que ambas as situações dão o mesmo resultado. Rodei. Vejam que na nossa saída aqui ele diz, ó, vai explicando as etapas, ó, diretório criado, prosseguindo, arquivo gerado em, e aí ele dá o caminho completo do nosso arquivo. E aqui está o nosso arquivo novamente gerado com o mesmo resultado. Então era isso, vocês viram aí que o vídeo eu fui detalhando, como sempre, né, em nossos vídeos eu vou passando passo a passo mesmo, para que você não apenas reproduza ou copie códigos, mas você aprenda o que está sendo feito ali dentro. A minha recomendação é que pegue o código, leia novamente, vejam que no GitHub está lá totalmente comentadas as etapas principais do código, para que você realmente aprenda e entenda o que está acontecendo ali. Faça os testes, coloque conteúdo diferente, tente fazer coisas que podem dar erro e veja o que acontece. Depois vai lá e interpreta o erro, roda novamente, corrige o que tiver que corrigir, mas a princípio, da forma que está organizado, se você seguir as recomendações, ter os documentos PDF numa pasta, mesmo que você não tenha a pasta de destino, ele vai conseguir rodar ali perfeitamente e gerar o seu conteúdo. Então, espero que seja útil para o seu trabalho, espero que seja útil também para entender, interpretar ali para até outras situações em que você precisa trabalhar com arquivos PDF. Um abraço e até a próxima.